por a misericórdia de Deus ela ser infinitamente mais daquilo que nós poderíamos imaginar que ela fosse. Foi nesse momento de agonia, de aflição, que Davi, ele clamou a Deus. Deixa eu ajustar um pouco a câmera aqui. Foi exatamente nesse momento que Davi clamou a Deus. Ele clamou a Deus pelo socorro, pedindo ajuda, mediante a situação que ele estava passando ali naquele momento, que era uma situação séria, era um problema enorme que ele tinha na vida dele. E o que causou esse problema na vida dele mexeu com a própria estrutura dele em relação à fé que ele tinha. Porque ele se sentiu num vazio. Ele se sentiu como uma pessoa que estava praticamente só. E hoje em dia, pessoal, não muda, porque a palavra de Deus ela diz que ele é imutável. Ele continua sempre o mesmo. Deus ele é fiel, pessoal. A misericórdia dele, a palavra diz que vai de geração em geração. E foi nesse momento de sofrimento, foi nesse momento de tristeza, momento de agonia, que Davi estava passando. E ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. E aqui ele diz assim: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Mesmo ele passando num momento de aflição, um momento de solidão, onde ele se encontrava praticamente só, sem ter uma direção, se encontrava no vazio, no desespero, mas ele lembrava que existia um Deus que o amava. Isso, pessoal, confortou ele. Trouxe para ele uma esperança. E a mesma coisa nós, hoje. Porque nós não somos perfeitos. A palavra de Deus ela diz assim: olha, você que está em pé, não caia. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos sujeitos a erros graves na nossa vida. Porque nós somos seres humanos. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, ai de nós, pessoal, como Davi, que se encontrou naquele estado, daquela forma, praticamente sozinho. Mas ele sabia que existia um Deus que o amava. Existia um Deus que ele conhecia. Mas mesmo ele sabendo que esse Deus foi contra o pecado que ele cometeu, ele sabia que esse Deus amava ele também. O amor de Deus foi pesado no coração dele. O amor de Deus pesou muito mais do que aquilo que ele vinha carregando da consequência do pecado. E é assim a gente hoje, pessoal. É esse tipo de fé que nós temos que ter hoje. Saber que o próprio Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda.
E eu quero falar para você que está vendo esse vídeo, você que se encontra muitas das vezes com um fardo pesado, um pecado grave nas costas, algo que você olha e vê que foi impossível que será impossível você conseguir resolver essa situação. Eu quero que você saiba que assim como Davi, ele conseguiu vencer a situação que ele estava enfrentando, porque ele confiava, ele cria em Deus, ele sabia que Deus o amava. E é a mesma coisa você que está assistindo esse vídeo. Creia que Jesus te ama. Creia que foi pago um alto preço pela sua vida. E saiba que você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Todos estamos sujeitos a cair. Mas também nós estamos sujeitos a levantar. Então levanta. Levanta e anda. Toma posse dessa palavra. Não fique levando sobre as suas costas esse peso do pecado. A palavra de Deus, ela diz que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. As consequências virão, porque são inevitáveis as consequências que vêm de erros, muitas das vezes graves, que a gente comete. Mas o perdão, ele cobre multidões de pecado, a palavra diz. Então, meu amigo, fica firme aí na sua posição. Passa o que você tiver que passar, enfrenta o que você tiver que enfrentar. Enfrenta tudo aquilo que tiver que vir pela frente. Não deixe se abater. Não deixe se abalar pelas consequências das coisas que acontecem na sua vida. Mantenha a sua fé num nível que Deus olhe e se agrade. Porque o nosso papel é crer. Deus, ele se alegra quando uma pessoa confia nele, quando uma pessoa crê nele. Deus se alegra quando uma pessoa se coloca diante dele e pede perdão dos pecados, dos erros, das fraquezas. Deus se alegra muito quando ele vê que uma pessoa reconhece ele como um Deus supremo. Deus se alegra muito quando você reconhece que você depende dele e ele quer te ajudar. Saiba disso, independente do que você estiver passando, independente do que estiver acontecendo na sua vida, saiba que existe um Deus, Criador do céu e da terra e de tudo o que nele há. E ele vai te ajudar. Da mesma forma que ele ajudou Davi, quando passava momentos de aflição na vida dele. Momentos de aflições ele estava passando. Mas ele sabia que existia um Deus que poderia ajudá-lo. E a mesma coisa somos nós hoje. Nós temos que crer que existe uma esperança, que existe uma solução. A palavra de Deus, ela diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida, foi muito alto para que nós venhamos desistir mediante a qualquer situação que venhamos estar passando. Então siga em frente, não esmoeça, não deixe com que você venha se abalar mediante a situação que você estiver passando agora.
creia que assim como Deus foi com Davi, Ele vai ser com você também. E Davi, pessoal, tinha cometido coisa grave, coisa séria. Mas Deus, mediante a misericórdia e o amor que tinha por ele, restituiu para ele a dignidade. E assim é com a gente também, pessoal. A palavra de Deus, ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo. Vamos continuar fazendo as coisas erradas então, porque quanto mais pecado a gente tiver, mais graça nós vamos ter? Não, pessoal. Não é esse o sentido que dá a palavra. O sentido que a palavra dá é que Deus, pessoal, quando Ele olha para a gente, Ele vê o Senhor Jesus ali na frente. E o que foi pago na cruz ali, quando o Senhor Jesus morreu, foi um preço muito alto. Foi muito caro. É esse sentido que dá. Que a graça é muito maior do que o erro ou o seu pecado que você cometeu ou está cometendo. Saiba que existe um Deus. Assim como Davi sabia que existia um Deus também. E ele encontrou ali o refrigério para a alma dele. E essa palavra que eu vou ler para vocês aqui, ela diz assim, Davi, ele falou, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Que essa palavra venha estar no nosso coração, pessoal. Que Deus é o nosso defensor, e nós confiamos nele. Entendeu, pessoal? Grava isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus, Ele é infinitamente maior do que aquilo que nós poderíamos imaginar. E assim como Ele perdoou Davi, Ele pode também e vai perdoar você. É questão de você ter um coração voltado a Ele. Não vê Ele como seu inimigo, não. Não vê Ele como um Deus que somente quer te castigar, não. Olha para Ele como se fosse um amigo. Deposita nele a sua fé, a sua confiança. Pede perdão dos seus erros, do seu pecado. E com certeza, Ele vai te dar força para você passar o que você tiver que passar. Mas a vitória é certa. Tá bom, pessoal? Então é até aqui, então. Hoje eu não saí para caminhar porque estava chovendo. Mas da próxima eu vou trazer outra mensagem de fé para vocês. Tá bom, pessoal? Então, até mais então. Tchau!